vou voltar para esse termo que a gente fala de saltadores ou Sim. jumpers, é que a gente usou sempre o termo muito na religião de conexão, canalização, incorporação. Pense do que nós estamos falando como a mesma forma que os espíritos, as entidades superiores, que tem muita gente que não fala que recebe aí canalização do arcturiano. Sim. Isso não é uma canalização, é um salto. Ele está saltando, ele está saindo de alguma localidade e muitas das vezes não é ele, a própria presença dele. Porque se ele chegar aqui, ele sabe que tem comprometimentos dentro dessa região. Ele não está ali do lado Não da está do pessoa, lado. né? Ele Isso é está importante. usando rebatedores. E que vai falar que é um arcturiano, um pleidiano, não tem problema. É que se a gente fala assim, não, que eu estou canalizando a partir de uma outra pessoa. Se eu falasse isso, talvez as pessoas entenderiam com mais facilidade. Mas pensa assim, essas entidades, esses seres, seja até um pai velho, né? Eles estão, na verdade, saltando na sua consciência. Saltando não quer dizer que estão dentro de você. Eles estão dentro do teu campo energético, com os fios manipulando para que você possa passar a informação. Isso não quer dizer que um espírito entrou dentro de você, ou a gente entra dentro de uma pessoa, não é isso. Existe um entrelaçamento com o nosso corpo, com o nosso campo mental, com a pessoa, como os espíritos acontecem com a espiritualidade. Eu chamo a atenção para as pessoas, que eu sei que vai ser muito difícil esse nosso bate-papo de hoje, mas preste atenção na sua vida, quantas vezes você nos sentiu diferente, estranho, ou esses momentos que você não sabe o que aconteceu, esses lapsos de tempo que a pessoa fala, opa, onde é que você está? Será que o que estava acontecendo com a tua mente nessa hora? Você não precisa lembrar que você é um saltador, que você é um agente, ou que você está ajudando uma consciência. Só entenda que esse processo está acontecendo há muito tempo, não acontece agora, em 2023, 2024, ou desde 2000, não. Isso acontece há muito tempo. É bom a gente entender que muitas das pessoas no passado foram levadas para a fogueira. Joana d'Arc, quando ouvia a consciência de Miguel, na verdade era uma consciência saltando nela. E as pessoas não compreendiam, tinha que levar pelo lado da religião, né? Chico Xavier, quando canalizava ou trazia as informações de André Luiz, André estava ali saltando naquela consciência de Chico. Estou querendo trazer essa informação para as pessoas não acharem que a gente é louco. A gente não quer usar o termo religioso, que existe uma canalização que você pode. Se você treinar a tua mente, você pode chamar de telepatia, não tem problema. Tem pessoas que conseguem falar assim, cara, eu estou acessando você, estou perto de você, e eu consigo às vezes até fazer com que você tome uma atitude. Isso acontece. Tanto acontece que, se você usar pelo termo da religião, você vai falar que é uma obsessão complexa, que é de um encarnado para o encarnado, ou de um encarnado para o desencarnado. Você está achando que você não está manipulando uma energia, que você não tem essa capacidade? Vocês têm, todos nós temos. Alguns estão trabalhando alguma frente, né? E eu tenho certeza que muitos que estão em casa, ou os que vão ver, os que talvez chamam a gente de louco, vai parar para pensar que em algum momento da vida deles aconteceu alguma coisa diferente. Sonhos estranhos que nunca deveria ter acontecido. Localidades no planeta que eles nunca foram. Falam assim, pô, um déjà vu, já vim aqui antes. Não, você não foi antes que eu déjà vu. Você foi ele porque você saltou. E aquilo te lembra alguma coisa. Você tá, pô, já tive aqui antes. Sabe aquela sensação? Sim. Você, pô, já fui para a França, acho que eu já passei nessa rua. Aquela sensação de que tu já esteve ali. Você esteve talvez saltando na consciência ali. Ou na consciência de um encarnado, ou usando um desencarnado que tem uma capacidade de transitar ali e alguns seres não enxergar. Então, quando a gente está falando desses saltos, eu queria que as pessoas entendessem desse ponto de vista. Os espíritos estão saltando, é um termo que a gente usa. Porque essa coisa, canalizar, incorporar, é um termo religioso. A gente chama de salto da consciência, que é a forma que eu posso estar aqui e fazer com que meu mental superior ou inferior, como as pessoas queiram entender isso, acoplado a uma tecnologia do espírito, consegue ir em outras localidades na linha temporal. Então, assim, entenda dessa forma, tente resgatar na tua história, na tua memória, coisas que aconteceram com você, pessoas que ficaram em coma, mas que viveram uma história imensa. Você fala assim, nossa, eu tenho certeza que eu vivi isso. A pessoa, não, mas você estava em coma, você ficou 10 anos em coma, mas a pessoa fala assim, nossa, mas eu vivi isso, isso, isso. Automaticamente essas pessoas foram usadas nesses saltos. Não é uma criação mental. É muito importante que as pessoas comecem a compreender, saindo da caixinha da religião e se entendendo que você tem potencialidade. Você não precisa do padre, do Lael, do Lian, do guru. Não precisa. Você precisa de você, ancorando em você, acreditando em você, conversando com você. Se você não conversar com você primeiro, não vai conversar com nenhum ser de fora. Porque se você não aprendeu a falar com você, como você vai escutar alguém que está fora? Você está surdo às informações. Agora, quando você treina a tua mente, você está falando lá, pô, Lael, olha só. Eu sei que é um papo de louco, né? Olha no espelho para você, olha para dentro de você.
Começa a treinar sua mente e começa a pensar assim, poxa, aconteceu isso na minha vida, na vida da minha mãe, aconteceu essa coisa estranha, parece que a pessoa foi tomada por um demônio, foi possuída. Não foi possuída não, tem um salto ali acontecendo. A gente levou para o termo religioso novo e falou que era uma possessão, que era um obsessor acoplado ali. Lembre-se, essas entidades podem saltar de todas as outras localidades. A gente sempre vai levar pelo termo do poltergeist, ou do termo do espiritismo, ou do católico que diz que é uma coisa ruim, ou do evangélico que é uma coisa do demônio. Não, são consciências. A maioria dos processos de possessão sempre foram daimons, consciências de fora, principalmente essas que usaram tecnologia. A gente vê aí televisão saindo do ar, vindo formação, né? Você vê conversa. Tem gente que fotografa a televisão e vê imagens de seres de outras dimensões. A transcomunicação. Isso quer dizer o quê? Estão usando os equipamentos mais próximos para comunicar, mas nós somos antenas, nossa pineal é uma antena. Então, assim, e tente entender que o que nós estamos falando aqui, Elian, não é um termo religioso. A gente está tentando colocar de uma forma um pouco mais técnica, mas se a gente parar para pensar, todas as entidades que falam com médios estão saltando a consciência deles. Não está entrando, está saltando sobre ele, saltar o termo de entrelaçar, né, a sua força mental para se comunicar. Essa agência que a gente coloca o nome, ele falou assim, é comandado pelo Conselho dos Nove, e falou e saiu correndo, né? Eu queria voltar para essa questão. Eu falei sem querer, depois viu quando eu continuei falando deles. Né? Para quem já está um pouco mais tempo nessas nomenclaturas, Conselho do Nove é o Conselho de Saturno, seria um conselho de 9 consciências que regem o nosso bairro galáctico, tá? E são baseados no nosso sistema solar, por isso que fala Conselho de Saturno, porque estariam próximos a Saturno numa não localidade. Aí tem um paradoxo, como a não localidade não pode ser próximo a Saturno, mas só para entender um pouco mais. O nosso sistema solar está mais ou menos no centro geográfico do nosso bairro galáctico, são mais ou menos 53, me fala a memória, sistemas solares dessa ponta da Via Láctea. Então, a agência responde a esse conselho do bairro galáctico. Então, a agência ela não é da Terra, ela não é do sistema solar, essa nossa é do bairro galáctico. Existem outras agências em outros lugares que não vêm ao caso. Então, esse conselho dos 9 é um conselho neutro. Ele não é a favor ou contra nada. Ele luta para manter a experiência, como eu já expliquei antes. Então, não vou voltar nesse ponto. Tá? Luta para manter a experiência. Agora, quem são esses agentes? O Léo falou, poxa, presta atenção que você pode ser um agente. Eu vou fazer um advogado do diabo agora. Não é todo mundo que é agente. Tem milhares de agentes, não são milhões, bilhões, trilhões. São milhares de agentes, são poucos agentes, comparado com a população mundial. Talvez se você somar as pessoas codificadas e prontas para um salto, aí a gente tem um número significativo. Mas agentes saltando são poucos. E mais uma coisa, não puxa essa carga para você. Ah, eu sou um agente, então não, certeza, porque eu fiquei ali meio viajando 30 segundos, certeza que eu sou um agente. Relaxa, respira fundo, não queira essa carga. Nós não escolhemos ser agente. Nós não falamos, que legal, aonde eu me alisto. É compulsório. Compulsório dentro da minha perspectiva de encarnado, tá? Porque do outro lado existem outros tratos e contratos, mas quando eu encarno eu não tenho escolha. Eu não posso falar, não quero mais ser da agência. Inclusive a gente fala isso na série de Jumpers. Não tem saída. Ah, eu não quero mais. Tem um pouco daquilo que o Léo falou. Vão acabar com a sua vida se você abrir a boca. Se eles forem muito legais, eles vão deixar você ficar quietinho no seu canto, tendo a sua aposentadoria, levando a sua vida normalmente, desde que você não abra a boca. Então como que vocês estão falando? Porque é um comprometimento, claro, dentro de uma missão da própria agência da gente falar algumas coisas. Como o David, né, aquele cara. Né? Como aquele David que foi no Congresso e outros agentes pelo mundo que muitas vezes nem sabem que são agentes, mas estão executando uma tarefa. Então quando a gente nasce, como o Lyle disse, o nosso corpo já está codificado para isso. Eles já procuraram na ancestralidade física as características que eles precisaram e já procuraram dentro das consciências que vão habitar aqueles corpos que vão nascer as características que eles precisam. Então se eu tenho uma capacidade psíquica desenvolvida, seja a questão de acessar, igual acessar a linha temporal da pessoa, ou frequenciamento, então, o frequenciamento de uma forma assim, fala, poxa, que legal, tô precisando, vai lá, já faz o contratinho lá fora, mexe no corpo físico, nasceu, é um agente. Que eu faço? Vou abduzir, vou levar para a sala e vou fazer um treinamento com esta criança, ou seja, eu vou moldar
essa potencialidade do jeito que eu quero, eu vou potencializar essa possibilidade, porque quantas pessoas não nascem com capacidade e depois perdem, fecham essa capacidade. Poxa, eu era criança, eu via tudo. Tinha amiguinho imaginário, via coisa que meus pais falavam, pô, isso é besteira, coisa de criança, para de besteira, menino, menina, não sei o que. Isso fecha e depois você não tem mais. O que a sala faz é o contrário. Pega essa potencialidade e vai desenvolver para que fique no prime, entendeu? No melhor do melhor, para que seja aplicada dentro da agência e dentro das missões que precisam acontecer. Então, dentro da nossa perspectiva de encarnado nessa experiência de CPF Fábio, eu não tenho escolha. Eu não posso deixar, apesar que eu estou aposentado já da agência, já aposentei da agência. Mas eu não tenho escolha. Se eu sou um reservista, já me chamaram de volta algumas vezes. Eu não tenho, falei, não, obrigado. Dessa vez, hoje não, Márcio, entendeu? Tanto é que não pode contar todas as histórias, só algumas que foram permitidas, né? Exato, então tem um compromisso. Então não queira puxar essa carga. É fundamental que as pessoas entendam. A agência é neutra. E entender a neutralidade é uma das coisas mais difíceis, inclusive para nós. Como a gente fala antes, algumas missões a gente vê atrocidades acontecendo e a gente não pode mexer uma unha. E a gente tem que ver abuso, tem que ver coisas horríveis acontecendo e não pode interferir naquilo, tem que mexer em outra coisa. E a nossa vontade, obviamente, é acabar com tudo aquilo. É que a nossa visão humana acha que vai resolver um problema. Não vai resolver nada. E se piora? Você vai piorar. Na verdade, você tem que mexer em outra coisa que vai mudar todo aquele contexto histórico. Entendeu? Né? E se piora? E se mexer com aquilo ali, na verdade, acaba startando um conflito depois, que vai matar muito mais gente. Então, você não sabe. A nossa miopia, né? não tá. A agência tem essa visão. A gente não tem essa visão na ponta. Mas tem uma coisa diferente dentro do nosso trabalho. No Educação Consciencial, nós não convencemos ninguém de nada. Ah, me prova. Não vou provar. Sim. Não vou provar. Não, senta e me convence. Eu não vou te convencer. Sim. Eu estou aqui para passar a informação. Se te serviu, que bom. Se não te serviu, que bom também. A gente continua amigo. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.